se eu estou com meu pai entubado durante esse período, como é que eu oro? Essa é a vinheta aí, Brad. Discutindo uma questão muito importante, né? Muitas pessoas estão passando por isso. Um amigo nosso, eventualmente, o pai dele estava nessa situação. E isso levou a gente a pensar um programa sobre isso, porque isso atinge todas as pessoas. Tem pessoas que podem fazer esse lance de ficar em casa, tem pessoas que não podem, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que estão na linha de frente, então nós estamos falando para todo mundo, indiscriminadamente. Mas, do ponto de vista budista, tem uma coisa muito legal para a gente pensar, porque muitas vezes a dificuldade instrumentaliza a gente para praticar. Muitas vezes a gente está fazendo a nossa prática, está tocando a nossa prática, mas as coisas estão acontecendo rotineiramente, né? Muitas vezes não vemos quando a prática, eventualmente, às vezes resvala para uma rotina. Aí surge algo que você, eventualmente, não pode deixar de observar. Acontece alguma coisa que você, eventualmente, não pode deixar de olhar, nem virar o rosto e fingir que não vê. No caso do nosso amigo, o pai dele parar num hospital por conta de um evento hospitalar e acabou contraindo a Covid-19 nessa viagem. Uma pessoa de quase 70 anos, ele é praticante do budismo de Namyoho Renge Kyo, né? E a gente dialogou durante o período mais dramático com ele, né? Ele estava junto com a gente ficou perto, porque budismo é meio que família, né? E aí fizemos uma live para conversar com ele no momento mais crítico. No budismo, o sofrimento é da vida. Sofrer eventualmente, desespero nunca. E foi colocado pelo nosso amigo que o pai dele estava numa condição bastante difícil, mas estava lentamente reagindo a algumas medicações. E aí ele começou a dizer, emocionando muito, que estava orando pelo pronto restabelecimento do pai dele, naturalista. Estávamos com um jovem, veteraníssimo dirigente junto nessa reunião. Ele é jovem, porque ele é mais de 20 anos mais novo que eu, mas ele, quando era jovem, ele dirigiu a organização Soka Gakkai no Rio de Janeiro até o seu último estágio, então ele conhece ela profundamente. E aí ele deu uma orientação que eu considerei definitiva, e desde então eu tenho adotado também. Ele orientou o nosso amigo da seguinte maneira: você deve orar com todo o seu coração para iluminar os 3.000 mundos. Por quê? Porque tudo que está acontecendo, inclusive seu pai, nessa circunstância, está nos 3.000 mundos. Então você tem que elevar os seus estados de vida, elevar a sua condição de vida, elevar a sua energia vital. E como é que você ora com eficácia para o seu pai? Você ora pela felicidade absoluta do seu pai, para que ele atinja o estado de Buda nessa existência. Isso é uma oração profunda, é uma oração confiante, é uma oração de fé. Por quê? Porque se você fizer uma oração meramente de prognóstico, oro para que a saúde se restabeleça, oro para que fique bom, oro, isso é compreensível. Isso é compreensível. Eventualmente, há o seguinte problema: você está entrando na área do karma de outra pessoa. Gente, quem é budista, quem está chegando agora, eu vou explicar o karma. O karma é o resultado da intenção da ação que leva a um efeito com base naquela intenção. Okay? O karma é inerente, o karma é uma propriedade da lei de causa e efeito. Tudo que você faz vira um código de barra eletromagnético quando você intenciona. Então, uma pessoa que está numa condição X ou Y, ela, entre outras coisas, está atendendo a demanda do seu próprio karma. E o karma, gente, vou explicar, ele é pessoal, é intransferível. Não existe karma coletivo, não existe karma compartilhado, não existe karma partilhado, não existe karma repartido. Ok? O karma é pessoal, é intransferível. Você não pode ponderar nem sobre o seu karma, porque você vem existindo desde o tempo sem começo. Como você poderia ponderar sobre o karma da outra pessoa que está na condição X, Y ou Z? Então, ao invés de você orar em cima de um prognóstico que pode contrariar a função do karma
da outra pessoa na sua maneira de ver. Porque você está orando para a pessoa ficar viva, mas se ela morre, você vai acabar se responsabilizando ou achando que você não fez o teu. E isso não é verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Você pode orar pela felicidade da pessoa, porque aí você é mais abrangente. Porque Buda vivo ou Buda morto é iluminação. Se tiver alguma dúvida sobre isso, nós temos uma maratona em dezembro e os últimos 10 programas falam só sobre a morte. Porque nascer e morrer é parte do jogo todo o tempo. Então, ao invés de focarmos tentando pensar que poderíamos interferir na linha do karma do outro, não importa a proximidade ou a distância que ele esteja de nós, o karma, vou dizer de novo, ele obedece ao processo dos 10 fatores. Lembra dos 10? Aparência, natureza, entidade, uma pessoa. A pessoa tem poder e influência. Ok. Dentro dela tem relação e causa interna. O karma é relação. Não pode ser compartilhado, repartido, compartido, coletivizado. Karma é relação. A relação, quando se junta com a causa interna, ela faz o efeito latente se tornar efeito manifesto, revelando a sua consistência do fim. Ou seja, era tudo você o tempo todo. Você o tempo todo nas 10 direções. E aí, quando você vai fazer oração para uma pessoa que está nessas condições, você ora para a felicidade completa, absoluta dessa pessoa. Você não ora para o desfecho, cujo resultado final está nas mãos da própria pessoa. Ah, sim, o pai do meu amigo se recuperou e está em casa. Agora, naturalmente, quando você ora para a felicidade da pessoa, você está orando para a pessoa 360 graus nas 10 direções pelas 3 existências, passado, presente e futuro, aqui e agora. Ou seja, você ilumine-se, porque o resultado que vier de lá, qualquer que seja, ele, na verdade, também é seu, porque existe a relação. Gratidão. Namyo Horenge Kyo. Cuidado com a escuridão. A gente se vê.